Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom nós separarmos este momento para nós estudarmos a lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um belo dia. Boa lição! E hoje, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, a lição 6 de hoje, ela tem como título A Fé de Cristo. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Colossenses, capítulo 2, versículo 9, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9, e dentro desses capítulos e versículos, o que nós podemos enxergar é que o apóstolo Paulo, ele era conhecido como o apóstolo dos gentios. Seu chamado específico e notoriamente foi bastante polêmico. Quando ele fala no livro de Efésios a expressão fé em Cristo, ela foi muito debatida sobre isso até na época e nos dias de hoje. Paulo viveu em uma troca extraordinária, né, ao abandonar a sua antiga vida de um judeu, né, perseguidor de cristãos, que era baseado nas leis judaicas, né, e na lei dos 10 mandamentos, para experimentar a presença do próprio Cristo. E Paulo não abre mão da verdade, porque sabe que a verdade dói, mas liberta, que está lá em Gálatas 4,16. E ele fala isto porque houve realmente uma mudança na vida dele. Ele se tornou cristão, se tornou um homem realmente de um alto poder cultural, assim, de alcançar pessoas, de dialogar, de pregar com eloquência. E ele foi justamente pregar para os gentios. E no livro de Efésios 1,4, 2 Coríntios 5,21, Colossenses 2,9 e Gálatas 2,20, ele menciona aqui que o que é realmente estar nele, ou seja, estar em Cristo. E ele explica nesses livros o que é isto. E assim o apóstolo Paulo diz que para nós estarmos em Cristo é vivermos em união, com intimidade com Ele Jesus, através da nossa fé. Devemos ser embaixadores em nome de Cristo, como fala lá em 2 Coríntios 5,20, e receber a sua justiça, mantendo a fidelidade e sempre manter a dependência da sua graça, que é o ponto principal que salva todas as pessoas, que é a única forma de salvação. E Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 1,3, que ele diz o seguinte, vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Está lá em 1 Coríntios 1,30. E aqui ele menciona, né, Paulo, que a graça é a única maneira realmente de nós nos salvarmos. E nós temos que deixar que Jesus nos transforme, nos molde e faz de nós umas novas criaturas. Em Filipenses 3,9, Paulo apresenta algo assim importante, que ele se lembra da diferença de contrastar a justiça própria, que é baseada na lei, com a justiça que vem da fé em Jesus. E ao fazermos isso, estamos nós protegendo do orgulho espiritual e assim nos mantém dependentes da graça de Cristo. No entendimento de Paulo, ter uma justiça própria, que está a falar em Filipenses 3,9, não é de fazer um fato, justiça, pois a lei não é capaz de dar vida, como diz lá em Gálatas 3, versículos 21 e 22. Somente Cristo pode fazer isso por todos nós, por meio da fé. E não se trata de qualquer tipo de fé.
Afinal, até os demônios creem e tremem, como Tiago diz lá em 2,19. A única fé que salva é a fé de Cristo. Somente a fé dele obedeceu plenamente e tem o poder de obedecer. E o que nós podemos ver na lição aqui de hoje também é que o apóstolo Paulo, ele passou da confiança na carne, quando ele era judeu, de uma justiça centrada somente na lei, para uma justiça centrada em Jesus. E é ali que houve uma conversão espetacular de Paulo, e ele passou a estar completamente dependente da graça de Deus, mediante a fé, que fala em Filipenses 3,9. E Paulo viveu essa troca extraordinária ao abandonar o fanatismo de sua religião antiga, que era somente baseada na lei, e muitas leis criadas por eles, para experimentar a presença constante do próprio Cristo em sua vida. E ele faz essa troca. E ele diz, para ganhar a Cristo e ser achado nele, que está em Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Quando Paulo mencionou no livro de Efésios 3,12, onde declara a fé de Cristo ou a fé em Cristo, gerou um debate naqueles tempos e continua esses debates nos dias de hoje. O que Paulo está falando é de uma fé viva somente em Jesus, que ao sair do trono da graça no céu, ele se esvaziou, ele retirou-se todo o seu poder e veio viver entre nós como uma pessoa comum, mas que para vencer o mundo teve que buscar forças no Deus Pai em uma fé ativa e submissa que produz essa transformação e dá perseverança para vencer as provações. Por isso que nós devemos ter fé em Cristo. Para entendermos essa expressão, a fé em Cristo, podemos melhorar e melhor entender quando Paulo diz o seguinte, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração dos tempos, que diz ali em Efésios 1,10. E este foi o propósito de Deus desde o início. E o apóstolo Paulo esclarece como isto ocorre quando ele fala o seguinte, lá em 1 Coríntios 1,30, que ele diz: vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se nós somos de Jesus, temos que gloriar-se no Senhor, que diz lá em 1 Coríntios 1,31, para sermos encontrados irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus, que estará em 1 Coríntios 1,8, ou seja, da segunda vinda de Cristo que se aproxima de nós hoje. Viver uma vida guiada pelo Espírito Santo e procurar ouvir a voz do Espírito Santo, não procurar a satisfação da carne, mas a alegria no Espírito. Estar em Cristo envolve todos os aspectos do plano de salvação, desde o despertar de nossa compreensão espiritual, a sabedoria, até a justificação pela fé, a justiça de Cristo em segunda vinda que se aproxima de nós. A preparação para o céu que é hoje é uma santificação, e por isso o fim, a glorificação, justamente na segunda vinda, a nossa redenção. Quando nós passamos a entender essa verdade em Cristo, somos radicados e edificados na fé, tal como fomos instruídos, crescendo em ações de graças, como Paulo fala em Colossenses 2,7. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 2,20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Bom, eu, após ser batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, essas palavras de Paulo foram as mais significativas para mim. Porque houve realmente uma consciência do que é realmente ter fé e de servir a Jesus. Porque observamos que a experiência pessoal do apóstolo com Cristo não ficou limitada ali na estrada de Damasco, mas era vivenciada em todos os momentos, todos os dias com Jesus. Isso que ele deve acontecer com cada um de nós, ser batizados pelo poder do Espírito Santo a cada manhã, para que nós possamos servir, proclamar o Evangelho e viver fé em Cristo. O apóstolo não usava subterfúgios para afirmar a sua fé. Ele falava consigo mesmo para que acontecessem essas transformações.
E todo ser de Paulo estava entregue aos cuidados de Deus, a quem ele confiou o depósito da sua existência, buscando viver para Deus, como ele próprio diz, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2,19. Sua fidelidade não dependia das circunstâncias na época, mas independente das mesmas, dava glórias ao Senhor pela oportunidade de servi-lo. E foi mediante o conhecimento de Cristo Jesus, que Paulo fala lá em Filipenses 3,8, que ele pôde compreender o significado da verdadeira justiça, a justiça que procede de Deus, baseado na fé em Cristo, e não em obras, que fala em Filipenses 3,9. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado a todos para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor, porque Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. E a salvação só vem através dele. Por isso que nós temos que ter fé em Cristo. É por isso. Somente Ele pode dar a salvação. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.